A paz do Senhor Jesus. O que é tentação? Como ela se manifesta? E o que acontece quando nós cedemos à tentação? São algumas das perguntas, são algumas das principais perguntas que tentaremos responder abordando o comentário da primeira lição do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical de Jovens. Trouxemos aí no primeiro trimestre de 2022 comentários das lições de adultos e agora nos propomos a trazer aqui comentários sobre as lições bíblicas de jovem para a glória do nome do Senhor. E nós vamos para essa primeira lição. O perigo das tentações é a temática geral. O perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Então nós vamos trazer essa abordagem, inclusive vou fazer um brevíssimo parênteses aqui. A gente tinha um nome no canal, a gente só fez uma pequena mudança no nome do nosso canal, que agora é EBD, Bíblia e Teologia. É o nome do nosso canal, para a glória do nome do Senhor. Estamos aí com 3 meses com esse projeto desse canal no YouTube, para a glória do nome do nosso Deus, e pedimos a oração, o apoio de todos os irmãos. Então vamos para o conteúdo. O tema da primeira lição pega carona na temática geral, né? O perigo das tentações. E nós vemos já de início que um dos maiores perigos que existem na vida de santidade e comunhão com Deus é a tentação. Então, é um dos maiores desafios que o crente tem na sua vida espiritual, na busca pela santidade e comunhão para com Deus. Nós vemos que a tentação ela pode se manifestar de maneiras variadas, de várias formas, né? Nós vemos que o diabo ele age de todos os meios possíveis para procurar possibilidade de fazermos desviar o nosso foco da nossa vida espiritual. O diabo trabalha de forma tão terrível nesse propósito, nessa tentativa, nesse anseio, que ele o fez para com o próprio Jesus, né? Nós vemos que o diabo ele tentou o próprio mestre Jesus. Então, nós vemos que a coisa é tão séria que o diabo ele trabalha com o que ele puder, com o máximo de ferramentas possíveis, de todas as formas possíveis, para tentar nos prejudicar espiritualmente. Nós vemos que, já vemos aqui na parte introdutória da lição, que a tentação ela não é propriamente o pecado, ela não é o pecado em si, mas ela é uma isca, ela vem como uma oportunidade, ela vem como um meio, ela vem como um estímulo para o pecado, né? Então ela vem como uma isca, como um estímulo, como uma forma, como um caminho que pode levar ao erro, ao pecado. Ela não é propriamente o pecado, ela não é propriamente uma transgressão à lei divina, mas ela vem para tentar fazer com que venhamos a transgredir a lei do Senhor. Então nós vemos que, na verdade, é como se nós fôssemos peixe, o inimigo estivesse tentando pescar e ele fosse lançando várias iscas, várias oportunidades, várias coisas que podem nos estimular a desviar o nosso foco. Então nós temos na lição de número 1 uma abordagem muito grande, uma abordagem bíblica muito boa sobre esse contexto da tentação. E nós temos aí uma análise de casos de vários personagens bíblicos dentro desse contexto de tentação. Nós vamos ver nessa abordagem sobre o perigo das tentações que é possível escolher entre pecar contra Deus, cedendo à tentação, e ser fiel a Ele. É possível escolhermos ou pecar, escolhendo o caminho que a tentação nos propôs, ou permanecer fiel, dominando nossas tendências ao pecado e assim dar lugar a uma vida que agrade ao Senhor. Então nós temos essa possibilidade. Não que seja algo muito simples, fácil, como seres humanos, mas essa é a possibilidade que nós temos de, diante da oportunidade da tentação, escolhermos pegar essa isca ou permanecer fiel a Deus. Primeiro tópico, o que é tentação? Um convite ao pecado, né? Então nós vemos que pelo que lemos na nossa lição bíblica de jovens, a tentação é um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado. Então, a tentação ela é um impulso que move o ser humano a alguma ação que vai abrir porta para o pecado. Ou seja, a tentação é um estímulo que o diabo lança, uma oportunidade, para manipular o ser humano, para tentar condicionar o ser humano a tomar uma atitude que vai levá-lo a pecar.
Nós vemos que uma pessoa que passa por um momento de tentação tem a escolha de ceder ou não, subjugando a sua própria vontade ou sendo dominado por ela. Então, nós podemos ver que a tentação, ela acontece na vida de qualquer pessoa. E que cada um de nós temos a escolha por cedermos ou não, irmos de acordo com aquilo que estamos sendo tentados, ou segurarmos, dominando, procurando dominar a situação. Nós vemos que Deus, Ele quer e Deus espera que nós guardemos a palavra dele em nosso coração. Então nós vemos que esse é um grande segredo para nós vencermos espiritualmente, para nós não cedermos à tentação, mas permanecermos na presença de Deus. Por isso que o Salmo 119, verso 9 diz, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra. E o versículo 11 diz, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então Deus quer que nós guardemos a sua palavra, para que nós não vacilemos, para que nós não cedamos à tentação, para que nós não pequemos. Por isso Deus quer que nós guardemos a sua palavra, para que possamos ter uma vida de comunhão com Ele. Por quê? Se nós formos colocar a nossa fragilidade em risco, a possibilidade de prejuízo é elevadíssima, porque nós temos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, cada um de nós tem as suas fraquezas, então nós não podemos viver à beira de risco. Nós temos que fazer igual José. José teve a oportunidade, a mulher ofereceu uma oportunidade para ele, que naquele momento ali, humanamente falando, carnalmente falando, era uma grande oportunidade, mas José simplesmente correu, fugiu, saiu de perto. Então, tem horas que a gente se complica, que a gente tem prejuízos espirituais, porque a gente fica perto, a gente se deixa ser engodado, se deixa ser envolvido. O texto diz aqui que Deus quer que nós guardemos a sua palavra, tenhamos comunhão e que andemos de modo vigilantes. Então, guardar a palavra, ter comunhão e andar de modo vigilante. Palavra, comunhão, vigilância. Palavra, comunhão, vigilância. O tripé necessário para nós podermos resistir o convite da tentação. Então nós vemos que, 2 Pedro 5,8, diz que o diabo ele nos incentiva a sermos sóbrios, vigiando, porque o inimigo das nossas almas anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo está a todo momento tentando se aproximar e tentando nos prejudicar, tentando nos envolver, e nós precisamos estar sóbrios, nós precisamos estar vigilantes, ficar atentos. Então nós vemos que nós temos necessidades físicas, temos necessidades emocionais, e a tentação ela vem querendo nos mostrar que aquilo que está sendo colocado para nós nos envolvermos vai satisfazer as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades emocionais. Só que é de uma forma ilusória. É uma satisfação provisória, é uma satisfação que não agrada a Deus, é uma satisfação que vai trazer prejuízo, é uma satisfação que vai trazer sequelas. Então, a tentação ela sempre vem tentar dar oportunidade, mas que, de fato, vai nos trazer prejuízos, principalmente espirituais. Então, nós vemos que o desejo desenfreado por algum tipo de comida, um desejo de algum gasto financeiro que às vezes a gente nem tem necessidade, que não está dentro do nosso orçamento, a vontade de ter status, de ter fama, de ser visto, de ser lembrado, é um tipo de tentação. E uma coisa muito comum que é sempre comentada, a tentação de um relacionamento com outra pessoa, que essas 4 coisas, desejo desenfreado por algum tipo de alimentação, de comida, gasto financeiro, status, relacionamento com outra pessoa, são situações que fazem parte dos nossos desejos, das nossas necessidades, que nós precisamos ter cuidado quando as tentações surgirem em várias áreas da nossa vida, principalmente nestes casos que estão entre as nossas principais necessidades. Então nós não devemos andar segundo a concupiscência da carne. O que é a concupiscência? É um desejo desenfreado, é um desejo incontrolado. Então nós temos que ter muito cuidado para não andar com um desejo desenfreado da carne, com a vontade terrível de fazer alguma coisa que desagrada a Deus. E nós vemos que a lista dos desejos que alguém sente é diferente de outro. Cada um tem fragilidade, tem as suas fragilidades, As listas de desejos, de necessidades, elas são pessoais. Cada um tem as suas. Em uma determinada área, na área do poder, alguém tem mais fragilidade. Na área de desejo sexual, já tem outra pessoa que tem mais dificuldade. E por aí vai. Então, cada um de nós temos as nossas dificuldades mais acentuadas. E nós precisamos ter muito cuidado com essas fragilidades que muitas vezes nós temos. Segundo subtópico do primeiro tópico.
uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. Então nós vemos que a tentação, ela vem como se fosse uma vitrine que fixa o olhar do ser humano para aquilo que vai contra a vontade de Deus. Então ela vem como algo que chama a atenção e vai nos despertar, que vai chamar a nossa atenção. Mas nós precisamos estar atentos, porque as oportunidades do diabo, elas são coisas aparentemente muito boas, vêm como coisas muito boas, mas que isso tudo são aparência, né? Nós vemos que quando nós somos tentados e cedemos à tentação, uma das coisas que acontece é porque nós não estamos confiando em Deus. Muitas vezes nós nos deixamos levar porque nós não cremos que Deus está no controle, que Deus vai providenciar, que Deus vai cuidar, que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus é fiel para cumprir as suas palavras. Nós vemos que o caso de Adão e Eva, por exemplo, que Deus já tinha colocado eles em um ótimo lugar, Deus já tinha prometido abençoar, cuidar deles, e eles agora foram engordados, envolvidos por um sentimento de ter o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles perderam a confiança em Deus, eles pecaram, se deixaram ser levados pela tentação porque não confiaram plenamente em Deus. Ou seja, nós vemos aí que eles tiveram uma atitude contrária à vontade de Deus, e uma coisa é certa, é que o preço da desconfiança e da desobediência em Deus, ele é definitivo. Sem dúvida, todas as vezes que nós deixarmos de confiar em Deus, aceitarmos as tentações, nós vamos ter consequências da desconfiança e da desobediência, sem dúvidas. Infelizmente, um prejuízo é certo. Nós precisamos vigiar. Até que ponto, aí nós temos aqui uma interrogação interessante em nossa lição. Até que ponto, quem está lhe oferecendo uma saída mais fácil realmente tem interesse no seu bem-estar espiritual e físico? Às vezes, o diabo ou alguém nos lança uma proposta, uma tentação, e aí aquela proposta na tentação, ela vem para querer dizer que vai satisfazer as nossas necessidades, nosso interesse, o nosso bem-estar espiritual e físico. Mas com coisas ilusórias, com coisas efêmeras, com coisas passageiras. Agora, em Deus sim, nós temos verdadeiramente um bem-estar espiritual, físico, emocional e em todas as áreas da nossa vida. Terceiro subtópico desse primeiro tópico, para nós finalizarmos essa primeira parte. Uma pessoa pode ceder à tentação não apenas diante de um grande obstáculo. Muitas vezes, a gente cede à tentação diante de situações do dia a dia. Muitas vezes coisas simples. Aí às vezes a gente cede a uma coisa simples, comete um pequeno erro, digamos assim, aceita uma pequena proposta, aí ali a gente vai se acostumando. É igual alguém que entra no mundo do crime. Muitas das vezes, pessoas que quando eram crianças ou no início da adolescência, que se envolveram com pequenas coisas. A criança que às vezes, isso aqui é até algo interessante, tem pessoas que começam a fazer coisas pequenas, vão acostumando, daqui a pouco estão fazendo coisas absurdas. Então dentro desse mesmo contexto do mundo do crime, que uma pessoa começa a pegar uma caneta de um colega de classe, daqui a pouco está envolvido em furto de moto, de outras coisas, e começa a entrar no mundo do crime de forma terrível, porque ele foi se deixando levar por coisas pequenas, não vigiou, e daqui a pouco estava fazendo coisas que talvez ele mesmo nunca imaginasse que faria. E isso acontece na nossa vida espiritual. É um exemplo aí de uma situação que nós precisamos ter cuidado. Porque muitas das vezes acontece um processo bem gradativo, um processo muitas vezes lento, às vezes dura um bom tempo, uma série de situações acontecendo, mas que pode levar a coisas terríveis. Então nós vemos também que a tentação que achamos ser menores, se nós não abandonarmos, vão dar origem a outras tentações maiores, e que podem destruir a vida de uma pessoa, pode destruir a reputação de uma pessoa, pode destruir a família de alguém. Então nós temos que ter cuidado. Ter como exemplo o caso do jovem Sansão, né? Ele foi dando oportunidade, ele foi aceitando um relacionamento com uma mulher que não temia a Deus, aí ele foi brincando com a situação, ele foi inventando histórias, daqui a pouco ele cedeu à tentação de tal forma que ele foi vencido. Quando ele pensou que tinha força, não tinha mais. E isso pode acontecer na vida de quem serve a Deus. Por isso precisamos ter muito cuidado com as tentações. Nós vemos no segundo tópico, como ela se manifesta. Ou seja, como se manifesta a tentação na vida do crente. Primeiro subtópico, por uma ação de Satanás, nós vemos que o próprio diabo, ele é descrito como um dos principais agentes da tentação. Então, via de regra, a maioria das vezes vai ser uma ação do próprio diabo, nos tentando. Às vezes a gente mesmo que se deixa levar por uma situação, às vezes alguém nos lança uma proposta, e aí, na maioria das vezes, é uma ação do próprio inimigo, do próprio diabo, né? Então nós vemos que se ele não deixou de agir dessa forma com o próprio Jesus, porque ele tentou a Cristo, imagine
com os seguidores de Cristo, né? Então nós vemos também em Jó capítulo 1, verso 11, que o diabo fez tudo o que pôde para tentar fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. Depois de ele tocar em tudo que Jó tinha, aí ele ainda fala assim para Deus: estende a tua mão e toca em Jó, em tudo que Jó tem, né? Ou seja, depois que ele começa a questionar com Deus, ele comenta com Deus sobre tocar em tudo que Jó tinha, né? Aí diz assim: toca em tudo quanto ele tem e tu vais ver se ele não blasfema de ti, né? Então, assim, ele tava querendo usar todas as possibilidades de tocar em tudo que Jó tinha, bens materiais, família, tudo. No próprio corpo ele veio a tocar, dizendo que se fizesse isso, ele iria fazer com que Jó blasfemasse. Só que ele fez de tudo o que pôde, mas Jó permaneceu fiel a Deus, para a glória do nome do Senhor. Então, nós vemos que Satanás, ele observa o momento e o lugar que estamos. Por isso nós temos que ter cuidado com quem andamos, aonde andamos, o que fazemos, do que nós fazemos parte, do meio em que nós vivemos. Às vezes tem pessoas, hoje em dia, tudo que está na Bíblia, cada dia que se passa, estão tentando relativizar. E os jovens eles precisam ter muito cuidado, por quê? Porque cada momento que se passa, a sociedade está querendo dizer assim: calma, não precisa ser tão quadrado, não precisa ser tão rígido na tua religiosidade, querer dizer que tudo é pecado, que não pode fazer nada. Aí daqui a pouco o jovem vai se misturando com algumas coisas que não agrada a Deus, né? Nós temos que ter cuidado com os locais que frequentamos, com as situações que estamos vivenciando, com as pessoas com as quais andamos. Salmos 1, verso 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós temos que ter cuidado para não estar perto de quem pode nos influenciar a fazer algo que desagrada a Deus. Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem outra versão que diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, tem pessoas que têm inclinação a fazer coisas boas, mas se começa a se envolver com pessoas que fazem coisas más, e daqui a pouco ele começa a ser influenciado de alguma forma, e aí muitas coisas que eram espantosas começam a ser normais. De repente a pessoa pode se envolver com coisa que não agrada a Deus. Então, precisamos ter muito cuidado. O diabo se utiliza também de certos sentimentos, né? Nós temos que ter cuidado. Tem pessoas que são... tem uma tendência muito elevada à vaidade, isso pode prejudicar muito. Tem pessoas que têm algum outro tipo de sentimento, de ira, de rancor, de algumas coisas, e aí o diabo pode trabalhar em cima dessa fragilidade. Nós vemos o caso de Nabucodonosor, né, que tinha um sentimento ruim, terrível, que era o do orgulho. E a Bíblia diz em Daniel capítulo 5, verso 20, quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, Nabucodonosor foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Por quê? Ele se deixou ser tentado pelo sentimento de orgulho e acabou prejudicado, arruinado, derrubado, destituído. Perdeu a sua glória, a sua fama, por quê? Por causa do sentimento de orgulho. E o diabo aproveitou e trabalhou em cima disso. Então nós vemos que ele acabou indo pastar como animais. Tudo por causa do seu orgulho, e Deus o abateu. Então nos momentos, outra coisa interessante, nos momentos de isolamento, também tendem a fazer, momentos de isolamento tendem a fazer com que fiquemos mais suscetíveis. Então nós temos que ter cuidado. Nos momentos que nós estamos só, fragilizados, esses momentos tendem a fazer com que a gente fique mais suscetível, mais propenso a aproveitar uma oportunidade. É por isso que nós temos que ter cuidado com relação à questão de congregar. Às vezes a pessoa passa 10 dias sem ir na igreja, passa vários dias sem congregar, sem estar perto do vínculo de comunhão com a igreja, sem estar ouvindo a palavra de Deus, sem estar cultuando ao Senhor, e ele vai esfriando, vai perdendo o foco, e aquilo vai servindo de uma série de dificuldades na vida da pessoa. Então nós temos que ter cuidado com essa questão do isolamento. Nós precisamos estar juntos, estar próximos, estar congregando. Por isso que a Bíblia diz: não deixei de congregar, como é costume de alguns, né? Então nós vemos que ovelhas, a lição disse aqui, citando João 10, do 11 ao 13, ovelhas que andam longe do rebanho e afastadas do cuidado do seu pastor, sempre são alvos fáceis de lobos e mercenários. Tenhamos muito cuidado. Segundo subtópico do segundo tópico, focando em nossas necessidades. Então, a tentação, ela se manifesta através de uma ação do inimigo, como vimos no primeiro subtópico, e agora nós vamos ver que ela se manifesta focando em nossas necessidades. Então, nós vemos que todos nós temos as nossas necessidades, e que as nossas necessidades podem ser um canal para que a tentação apresente um caminho, uma solução prática e fácil. Muitas vezes a tentação vem como uma solução rápida para alguma necessidade que nós temos que ter muito cuidado. Muitas vezes pode ser uma tentação por ter mais dinheiro,
Pode ser uma tentação por necessidade de afeto e a pessoa vai se envolvendo com pessoas e daqui a pouco está tendo relações sexuais desregradas, relações íntimas que não agradam a Deus. E isso vai trazendo séries de consequências negativas para o corpo, para a alma e para o espírito da pessoa. Né? Como nós vemos o caso da mulher samaritana, que quando se encontra com Jesus já tinha se envolvido com vários homens, né? E que aquilo foi um prejuízo muito grande para a sua vida espiritual. Né? Além de tentação por ter mais dinheiro, a tentação por afeto, tem também a necessidade desenfreada de bens materiais, que nós temos que ter cuidado, a busca por título, né? Que é querer ter fama, que é quando a pessoa quer ter poder. Então nós temos que ter cuidado com essas necessidades, porque a tentação ela vem focando essas necessidades que o ser humano tem. Terceiro, a tentação se manifesta focando em algo que não precisamos. Ou seja, às vezes a tentação ela vem para tentar fazer com que a gente pense que você vai poder ter algo além do que você já tem. Não é nem uma necessidade direta, mas é ali uma oportunidade específica ali que chama a atenção do ser humano. Né? Nós vemos que a tentação pode ganhar espaço quando se apresenta como uma proposta, como uma suposta oportunidade de um ganho ou de um benefício. Né? Por exemplo, a pessoa pode ser tentada por um jogo de azar que não agrada a Deus e que ela pode ter uma oportunidade de ganhar algo específico. Às vezes não é nenhuma necessidade própria, mas ela se envolve por uma oportunidade de algo que... a questão das drogas que oferece ao jovem ali um momento de aliviar o sentimento de angústia e que, na verdade, a pessoa não está precisando, não é daquilo, a pessoa está precisando é de Deus, é da palavra de Deus, é da presença do Espírito Santo, é disso que a pessoa está precisando. Mas aí a tentação, ela vem às vezes como algo que nós nem precisamos. Né? Então nós precisamos ter cuidado. Né? Nós vemos o caso de Adão e Eva, estavam no paraíso, não precisavam desobedecer a Deus. Quantas vezes nós estamos em algum momento bom na presença de Deus e cedemos a alguma tentação? Outra coisa, outro momento, nós vemos o profeta Balaão. Deus já tinha dito para ele: olha, Balaão, você está sendo pago para prejudicar, para amaldiçoar o meu povo, mas eu não amaldiçoo o meu povo e você não pode fazer isso. Né? Deus já tinha conversado com Balaão, mas ele se deixou levar pela possibilidade de ter um prêmio para fazer uma coisa que desagradava a Deus. Né? Ou seja, uma coisa que ele não tinha necessidade. E aí ele aceitou aquela proposta, mas quando ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, ele não conseguiu. Porque aí depois ele mesmo reconheceu e disse: eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou. E ele mesmo disse: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele já disse que vai abençoar esse povo, ele não vai, então eu não posso amaldiçoar. Que ele não volta atrás, ele não mente, ele não muda. Né? E para nós finalizarmos, terceiro tópico, quando cedemos à tentação. Nós vamos ver aqui o que acontece quando o crente cede à tentação, quando ele aceita a proposta. Primeiro, a perda da comunhão. Segundo, comprometemos o nosso futuro. Terceiro, ficamos dominados por sentimentos ruins. Primeiro subtópico, perdemos comunhão com Deus. Nós vemos que a primeira consequência é a perda gradativa da comunhão. Devagarzinho a pessoa vai se afastando de Deus, se afastando. Quando ele pensa que não, ele não quer mais congregar. Ele não quer mais ter oportunidade, depois não quer mais congregar. Né? Depois ele começa a ficar totalmente distante do próprio vínculo da igreja, de pessoas que ele conhece que é crente, ele já se afasta. Então ele vai perdendo de forma gradativa a sua comunhão. Nós vemos que um grande exemplo disso foi Davi, né? Que sentiu um grande peso quando ele cedeu à tentação e adulterou com Batseba. Então nós precisamos observar que ceder à tentação é perder a comunhão com Deus. No Salmo 51, Davi se desmancha na presença de Deus, reconhecendo que ele tinha perdido a comunhão com Deus, e ele se joga na presença de Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei contra ti, me ajuda, me perdoa, não me deixe fora da tua presença, não me deixe sem o teu Espírito Santo. E ele começa a aclamar, a pedir misericórdia a Deus, porque ele sabia que ele tinha cedido à tentação e que isso era um prejuízo muito grande, porque a tentação, ou ceder à tentação, aceitar a proposta, é saber que a gente vai se afastar da presença de Deus. Então nós vemos que as consequências para os que cedem à tentação são muitas e trazem muitos danos. Inclusive, o maior dano que o ser humano pode ter é a própria morte. Tiago 1,15 diz: depois, havendo a concupiscência, ou seja, o desejo desenfreado, havendo a concupiscência concebido, ou seja, o desejo desenfreado consumado, dá à luz o pecado. E o pecado gera a morte. Então, é um prejuízo terrível que o ser humano pode ter. Então, nós vemos que outra consequência é o sentimento de culpa que pode afastar a pessoa da presença do Senhor. Segundo subtópico, comprometemos o nosso futuro. Então, primeiro prejuízo quando cedemos à tentação, nós perdemos a comunhão com Deus. O segundo é comprometemos o nosso futuro. Nós vemos que o ato de ceder a uma tentação pode ser um selo de destino de uma pessoa, né? Pode ser crucial
para o destino de uma determinada pessoa. Nós vemos que muitos lares já foram destruídos, muitos relacionamentos foram arruinados, porque pessoas cedem à tentação da bebida, à tentação da droga, à tentação de um relacionamento que não agrada a Deus. Um relacionamento íntimo antes do casamento, por exemplo, pode levar a pessoa a comprometer o seu futuro, né? Então, um dos grandes desafios, por exemplo, do jovem cristão é resguardar-se para um casamento conforme a vontade de Deus, que agrade a Deus. Mas a tentação é levar, a tentação é uma oportunidade, pode surgir como uma oportunidade de um jovem querer ter uma vida de casado antes de casar. E é uma coisa que temos que ter muito cuidado. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, colherá. Então, tudo que nós plantarmos, um dia nós iremos colher. Precisamos ter muito cuidado ante as oportunidades, as propostas, as tentações que surgem em nossas vidas. Para nós finalizarmos, o terceiro subtópico do terceiro tópico. Ficamos dominados por sentimentos ruins, a terceira consequência quando cedemos à tentação. Nós vemos que a pessoa, depois de aceitar a proposta, de ceder à tentação, ela acaba ficando com sentimentos ruins, como frustração, baixa autoestima, sentimento de culpa, medo, a ideia de que Deus virou as costas para ela. Nós vemos o caso de Davi, o caso de Sansão. Davi, ele disse, Senhor, não me lance fora da tua presença, ou seja, ele não tire de mim o teu Santo Espírito. Ele teve o sentimento de que Deus tinha virado as costas para ele. O próprio Sansão, o que aconteceu com Sansão, e depois ele teve que clamar a Deus e pedir a Deus misericórdia. Então nós vemos que a palavra de Deus nos diz que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado além do que podemos suportar. Né? Então, este é o comentário da primeira lição. Nós finalizamos dizendo que a tentação envolve a satisfação física, satisfação emocional, satisfação espiritual, mas também ela vai além disso. Ela afeta nosso destino aqui na Terra e também o nosso destino na eternidade. Esta é o nosso comentário, nossa primeira videoaula sobre as lições bíblicas de jovens do segundo trimestre de 2022 sobre o perigo das tentações. Eu agradeço pela atenção, pelo apoio. Continue cooperando no canal EBD, Bíblia e Teologia. Deixe aí a sua curtida, o seu comentário, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar o nosso canal. Fiquem na santa paz do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.